Então, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, nosso irmão maior, e dos espíritos amigos que trabalham nesta casa, possa nos envolver profundamente, para que todos nós, juntos, façamos reflexões importantes para a nossa vida íntima, para a nossa evolução espiritual. Nós trazemos, como está já aqui no quadro, um tema, que é uma passagem, só um minutinho, uma passagem do Evangelho, né, de Jesus, como tantas que nós conhecemos, e esta passagem, hoje, nós temos condições de ver com outros olhos. Porque se a gente olhar essa passagem simplesmente com o que está escrito, com aquilo que Kardec disse, a letra que mata, nós teríamos então a tendência de nos afastar até do Cristo, porque parece irracional. À primeira vista, nós vamos ler a passagem na íntegra, nós vamos ver que parece algo impossível, impraticável. Mas Allan Kardec, com muito acerto, coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que iria nesse livro se ocupar em relação aos Evangelhos, a parte moral. E quando a doutrina espírita se apoia sobre o Evangelho e lança a luz, é sempre para extrair o espírito da letra. E aí vai trazer vida para que a gente possa entender um pouquinho mais, não tudo ainda, mas um pouco mais do que o Mestre Jesus veio nos trazer. Então, Allan Kardec vem dizer que a doutrina espírita é a chave para que a gente entenda e compreenda o Evangelho do Cristo. E é com esse olhar, é com essa luz que a gente vai trazer algumas reflexões, não nossas, mas de espíritos amigos que contribuíram para esse entendimento do que seja esta passagem, que ela está relacionada nos estudos da doutrina espírita, quando se segue o estudo sistematizado, quando se escolhe, quando se opta pelo estudo sistematizado da Federação Espírita Brasileira, ela vai constar lá adiante, depois que a gente entendeu um pouco das leis morais, da reencarnação, de Deus, aí vai se entrar no momento do estudo onde vai se estudar o Evangelho, entre outros assuntos. E essa passagem está num capítulo destinado às curas. E qual de nós não gostaríamos de ser curado de alguma doença, de alguma enfermidade, ou trocando cura como resolver um desafio? Qual de nós não gostaria que o nosso desafio fosse resolvido, que a nossa angústia fosse aplacada, que as nossas dificuldades então fossem superadas? E no capítulo da cura, nós encontramos e extraímos essa passagem. E nós vamos ler na íntegra, para que a gente possa então se apropriar dela, lembrar. Deu uma travadinha aqui, mas agora deu. E diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados.
E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Isso está em Marcos, capítulo 2, versículos de 3 a 12. Então, imaginem nós aqui, com a sala lotada como está, lotado na volta, e aí alguém não consegue chegar, sobe no telhado, abre o buraco, né? Não parece racional. Não parece... O nosso raciocínio às vezes tem dificuldade de aceitar, seja pela linguagem, seja pela forma que é nos colocado o Evangelho, ou que foi nos colocado durante séculos. Então Allan Kardec coloca com muita propriedade: o Espiritismo é a chave para que a gente possa entender Jesus. E essa leitura, essa condição de paralítico, carregado por 4, subindo num telhado para chegar até Jesus, nós vamos compreender melhor quando nós temos essa chave, quando nós temos essa condição de compreensão, e aí sim o nosso raciocínio se aclara de que nós não vivemos uma única vida. Não é só essa imagem que nós vemos no espelho que existe ou existirá, ou existiu. Ela é a imagem de um corpo físico que hoje nós temos, que é uma bênção divina, é uma conquista do Espírito, para que nós possamos processar parte de um aprendizado necessário para o nosso crescimento. Então chama a atenção alguns pontos nessa passagem que vale a pena a gente fazer esta reflexão, trazendo então para a nossa vida. Porque lá, 2000 anos, tão distante, parece que não é com a gente, parece que já nem serve mais para nós o ensinamento de Jesus. Às vezes as coisas são tão boas e tão simples, mas a gente às vezes gosta de complicar. A gente gosta de achar uma maneira mais complicada para levar adiante a vida. E a gente gostaria de trazer uma ideia central, que é aquelas pessoas que estavam indo buscar Jesus, assim como todos nós hoje estamos aqui, buscando algo, buscando uma espiritualidade, buscando alguma coisa de melhor. Essa passagem se refere à cura de um paralítico que durante a sua vida não havia andado com as suas próprias pernas. Muitos de nós hoje viemos à casa espírita, isso é muito comum, em busca de um lenitivo, de uma palavra de conforto, de um esclarecimento para dúvidas. Normalmente, quando a dor nos alcança, e recorremos então ao atendimento fraterno, ao passe, sempre na expectativa daqueles que rodeavam Jesus, que eram os sofredores daquela época, em busca da cura. E à luz que a doutrina espírita, a chave que ela nos alcança para entender esse episódio, para entender esta questão da cura,
ela é muito importante. Porque não depende de nós estarmos apenas dentro da casa espírita ou em qualquer outra casa que fale em Deus ou Jesus. Ela depende em grande parte, em maior parte, de nós mesmos. Daquilo que nós fazemos quando saímos daqui e levamos alguma coisa de subsídio, de esclarecimento, aquilo que nós colocamos em prática lá fora na nossa vida íntima, na nossa vida mental, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de conviver com os nossos irmãos. Uma primeira questão que nós gostaríamos de colocar é o desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico. O paralítico era um espírito em expiação, num corpo entrevado, resgatava os erros do passado e o sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente e, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Vejam o que proporcionou a esse espírito esse sofrimento, essa paralisia, que era resultado de uma expiação, ou seja, de erros cometidos no passado. Nós somos responsáveis por todas as nossas ações e as consequências podem vir no outro dia, podem vir na outra semana, podem vir dali a alguns anos, podem vir dali a algumas vidas. Mas tudo fica registrado na lei divina. E diante dessa situação de dor, onde ele ficou paralisado, das pernas no caso, ele então achou meios de refletir em outras coisas. O sofrimento abriu outras portas no seu íntimo e ele então começou a acalentar esse desejo de ser curado. Talvez não conscientemente, por saber que aquilo era responsabilidade dele, como hoje nós já sabemos através da doutrina espírita, mas o desejo íntimo, aquela fé nascente, já faz no coração ou nos sentimentos algo modificar. E ele então vai em busca do mestre, que na época todo mundo sabia que ele fazia milagres. Que na verdade milagres não existem. Mas, por conhecimento da época, se deu este nome. Outro ponto interessante dessa passagem é o dedicado apoio de 4 amigos. Ainda hoje, sabemos da existência de pessoas que, imbuídas de amor e solidariedade, continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves que, à semelhança do paralítico de Cafarnaum, não podem sair em busca de auxílio por si mesmos. Então simboliza essa paralisia, que ele não conseguia ir até o local de auxílio, não conseguia se movimentar, então era necessário amigos que o conduzissem. E aí a gente percebe que cada um de nós pode refletir nisso, que de vez em quando a gente é este conduzido, o que nos traz a reflexão da importância de ser grato, porque diante de muitas dificuldades, quantas vezes uma mão amiga, um ombro amigo, uma palavra amiga não nos chegou em momento oportuno, e nós fomos então conduzidos. Às vezes nos sentimos paralisados diante de alguma situação. Parece que não tem solução. Hoje, se nós pararmos e lembrarmos, já vamos ver que algumas situações nós já superamos. Mas naquele momento crítico, parecia insuperável. E em outras vezes, nós vamos ver
que nós somos a mão amiga, o ombro amigo ou a palavra amiga para alguém que de repente se sente paralisado, necessitando de uma palavra, de um incentivo, de um conforto, para que ele possa seguir adiante. Então esse simbolismo dos 4 amigos, quantas vezes os espíritos amigos se aproximam de nós para nos dar bons conselhos, para dizer para nós, não vai por aí, essa ideia não vai dar certo. Mas a gente é muito orgulhoso ainda e insiste. E quantas vezes eles fazem a programação reencarnatória conosco e nós estamos presentes, reencarnando-nos com muitas promessas e com o véu do esquecimento, a influência do meio, do corpo e a do nosso íntimo, nós temos dificuldade de cumprirmos aquilo que planejamos. Mas os dedicados amigos estão sempre conosco. Quantas vezes já reencarnamos nos braços de mães amorosas que nos educaram para sermos melhores? Ou algum parente próximo que tivéssemos mais afinidade. Lembramos só dessa encarnação, mas tivemos muitas. Em todas, o planejamento foi para que nós pudéssemos ser melhor. Não do que os outros, mas do que nós mesmos. Então esse dedicado apoio de 4 amigos simbolizados aqui, ele se estende em diversas reflexões, em diversas áreas. Os nossos professores na escola, aqueles que têm um olhar mais amoroso com as crianças, que às vezes brincam sozinhas, e o pai se distrai, a mãe se distrai. Quantos amigos nós temos que não reconhecemos, que nos querem bem e oram por nós, do plano físico e espiritual. Então, simboliza esses amigos. Então, nós temos amigos. E aí fica esse convite. Sejamos também nós os amigos dedicados. Aqueles que, independente da vontade do outro, independente da opinião do outro, independente da conduta do outro, nós queremos o bem do outro. Isso é uma construção íntima de cada um, que não é fácil nos dias de hoje. A gente está acostumado à dualidade, a competir. Fim de semana tem Grenal, aí já divide tudo, né? Então a gente vive mais ou menos assim. A gente não quer o bem do outro. Ainda. Em pequenas coisas a gente vai vendo que a gente quer o bem daqueles que nos rodeiam. É um exercício. Outra questão é a dificuldade que o doente e os seus amigos tiveram que enfrentar. Não são poucas as dificuldades que a luta renovadora oferece às vezes. Os obstáculos se revelam como intransponíveis, em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos, quando na busca do equilíbrio devemos nos ajustar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguiremos, porém, superar a multidão de dificuldades que surgem no nosso caminho. Então Jesus pregava o Evangelho e ele trazia uma boa nova. Ele trazia uma mensagem de vida. Ele trazia um roteiro seguro para que a gente mudasse o nosso pensamento. Mas acontece que como espíritos imortais, e Jesus sabe disso, nós ainda temos muita dificuldade de seguir esse roteiro, porque nós temos bloqueios íntimos. Nós temos as nossas diversas reencarnações passadas, que é ainda difícil de modificar o modo de ver as coisas, o modo de sentir. Quando a gente faz uma atividade que envolve sentimentos, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizer o que está sentindo. A gente não está acostumado. A gente raciocina.
A gente sabe que 2 mais 2 é 4. Mas a gente tem dificuldade de discernir muitas vezes que dividindo 4 é possível dividir por muitas pessoas. E até o 2 e o 1. E o alcance disso é multiplicado. Na matemática divina, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E na nossa? Então as dificuldades que a gente encontra, que este paralítico encontrou e os seus amigos, então eles superaram todas as dificuldades, abriram um buraco no teto para entrar onde estava Jesus, são as dificuldades normais que nós enfrentamos no dia a dia, aquelas externas, que nós enxergamos como barreiras, como dificuldades, e que temos dificuldades de ver que a dificuldade mesmo está em nós, de buscar em nós uma maneira de transpor essa dificuldade, de transpor essa barreira, de enfrentar esse desafio. Se nós, por exemplo, nos achamos aquela pessoa com pouca paciência, a gente ora a Deus e pede paciência, e Ele nos atende. Como que Ele atende a gente? É alguém que se aproxima e que tira a nossa paciência, né? É aquele que faz tudo o que a gente gostaria que ninguém fizesse perto de nós naquele exato momento. É o teste. A gente vai exercitar sim. Vai fazer uma prova de matemática? Vai fazer exercício de matemática. Vai fazer uma prova de tolerância? É na convivência. É no lar, é no trabalho, é no trânsito. Não tem outra forma. Então as dificuldades, elas estão mesmo dentro de nós. O que está fora é ferramenta para a gente trabalhar o que está dentro. A bênção realizada por Jesus, essa cura. Por que Jesus atendeu esse paralítico? Por que Ele atendeu algumas pessoas? Nem todas as pessoas que estavam próximas a Ele foram curadas. Por que essa diferença? Será que eram os escolhidos dele? Será que ele simpatizava? Será que eram os que moravam perto da casa dele? Ou diziam alguma coisa que ele gostasse de ouvir? Jesus atendeu o paralítico fundamentando-se na fé revelada por este e na dos seus intercessores. Esse era o fundamento principal, a fé. Mas a fé, ela é ativa, segundo a luz que a doutrina espírita nos dá. Ela não é aquela que a gente vem e pede, espera e recebe. Ela é ativa. A atividade, no sentido, na meta que nós queremos, aquilo que nós buscamos, é que vai dar notícia da nossa fé e que vai fazer as coisas acontecerem. É uma questão de sintonia. E aí continua. Manifestada esta fé em atos de coragem e de abnegação. A fé do enfermo, dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existências pretéritas. Mas ele não ficou curado? Nova concessão? Mas no texto diz, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele levantou, pegou a maca dele e foi embora. Ele não ficou curado? Não é essa a cura que nós buscamos do corpo físico? Pois não é a cura que Jesus propõe e nem a doutrina espírita. Enquanto nós buscamos a cura do corpo físico e nós não procuramos a cura do espírito, nós estamos longe da cura, ou nos distanciando, ou nos enganando. Porque a cura que Jesus propõe, que a doutrina espírita assina embaixo, não é a do corpo. Embora o corpo saudável propicie melhor atividade ao espírito, mas a cura muitas vezes é bênção divina necessária para reajustamento do espírito. E aí,
a gente vai para o Evangelho, capítulo 5, motivos de resignação. Isso está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Capítulo onde a doutrina espírita desenvolve essa bem-aventurança, e isso que disse Jesus para nós. Por que bem-aventurados os aflitos? E lá está escrito: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. De novo, está dizendo. Porque aqui a gente precisa entender: resignação é a ausência de revolta diante do sofrimento, diante da dor. Eu aceito a situação, é a primeira coisa. E quando eu aceito, eu começo a agir conforme a minha situação. Eu tenho atitude, eu tenho fé. E aí, essa resignação, ela abençoa o sofrimento. Fica mais leve o fardo. E aí ele completa, como prelúdio da cura. O que quer dizer prelúdio? Primeiro passo. Resignar-se diante da dor é o primeiro passo. Continua Allan Kardec: são felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endividam-se de outro, não alcançará jamais a libertação. No livro O Consolador, Emmanuel trata dessa questão delicada e que é preciso a gente entender, que a doença, que o espírito, em nós existe uma farmácia divina, e a gente tem que se transformar nesse farmacêutico divino e manipular bem as virtudes que ali estão, trabalhando elas para curar o espírito, para aplacar as imperfeições que geram sofrimento. E algumas doenças do espírito, que a gente às vezes insiste nelas, através das reencarnações, aí o Emmanuel diz: necessário é diversas encarnações só para essa. E aí, se a gente passa uma encarnação pagando um pouquinho aqui e se endividando mais um pouco ali, até onde vai? E a doutrina espírita recebeu, após Allan Kardec, muitos contributos fidedignos, de acordo com aquilo que deixou o codificador que nos trouxe Jesus, como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, entre outros estudiosos encarnados, esses através da psicografia, da mediunidade, mas outros também estudiosos, que quando nós vamos ler e estudar, a gente vê que está de acordo com a doutrina espírita deixada para nós através de Allan Kardec. E num livro chamado Primícias do Reino, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, que se ocupou muito por essas passagens do Evangelho, ele vem deixar bem claro, como que a gente deve agir, ou aqui nesse caso, como a gente não deve agir diante do benefício que nós recebemos. Quando nós adentramos numa casa espírita, nós somos atendidos espiritualmente. Nós nos sentimos melhor. Mas às vezes a gente sai daqui dali meia hora e parece que está ruim de novo. Parece que não adiantou vir aqui. O que houve? Aquela casa lá não é legal? Será que é isso? Então esse texto aqui ele vai deixar bem claro para a gente entender melhor o que seja e onde buscar a cura que é dentro de nós. Ele fala dessa passagem que nós estudamos hoje, da passagem do paralítico
que foi curado por Jesus em Cafarnaum. E diz lá que à noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas. Rabi, estás chorando de felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes. Então Pedro acreditava que aquilo que ele via ali, o apóstolo, caminhava junto, ouvia Jesus diariamente. E ele acreditava que aqueles eventos, o paralítico que saiu andando, o cego que saiu enxergando, o leproso que ficou curado, ele acreditava que aqueles eram eventos felizes, que ali estava feita a cura. Assim como muitos de nós ainda hoje. E diz Jesus para ele: choro, mas de tristeza. Por que será que Jesus disse isso? Choro, Simão, porque neste momento, muitos daqueles que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios. Recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias existências. Enquanto isso, não longe dali, aquele que passou a andar comentava sua cura com infantil alegria entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Exatamente como o mestre descreveu o paralítico, como tantos outros, sem valorizar a nova chance que recebera, entregava-se ao equívoco e ao vício. Porque é necessário que hoje, com essa luz da doutrina espírita, que toca o nosso raciocínio, para que a gente modifique atitudes, para que a gente se esforce em modificar aquilo que nos causa sofrimentos, para a gente entender que a cura real é do espírito que somos. É do espírito que somos. Um remédio tira a dor de cabeça, mas não a causa da dor. A causa, a gente precisa fazer uma modificação através da nossa vontade, da nossa conscientização. Assim é também com o espírito. O passe que nós recebemos na casa espírita é como um remédio. Ele aplaca o sofrimento, mas quem resolve, quem decide que vai mudar o comportamento para que esse sofrimento não mais nos atinja, somos nós. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus. Porque nós somos criados por Deus para sermos felizes por nossa conta, por nossa vontade e livre-arbítrio. Por mais que sejamos ajudados, como neste caso, 4 amigos levaram ele, sabe-se quantas encarnações acompanharam esse irmão, até que ele tivesse esse benefício e deixasse esse exemplo de que, quando curou o corpo, ele se esqueceu de tudo que tinha recebido até então. Que possamos refletir no Evangelho de Jesus com muita seriedade e com muita alegria, porque é a alegria que a gente tem que ter no nosso coração para transformar a nossa vida numa vida melhor, mais digna, junto com aqueles que estão conosco, valorizando cada dia, cada minuto, cada situação, que possamos sempre ser aquele amigo que conduz, que ajuda, tanto quanto nos seja possível, para a gente estar do lado do Mestre. Que Deus nos abençoe e abençoe essa casa. Que assim seja.